Olá pessoal, eu sou o Noah Sheffield. Estou aqui hoje mais um dia para a gente seguir essa série de lives sobre o mês da visibilidade trans. E tenho uma pessoa convidada muito especial que eu tenho um carinho e uma admiração muito grande para fazer parte dessa série com a gente essa semana. Mais uma vez eu agradeço aí o William por ceder o espaço do Alguém Avisa pra gente tocar nessas pautas que são tão importantes. Hoje meu convidado especial é o Caê Vasconcelos. Ele é repórter, jornalista do Ponto de Jornalismo, também é escritor, né? Tem um livro, Transresistência, e eu acredito que o nosso papo hoje vai ser muito importante para trazer essa ótica, essa visão de pessoa que atua trabalhando com essas reportagens, essas entrevistas, esses questionamentos que normalmente não aparecem nas mídias que estão aí amplamente divulgando apenas o lado negativo e invisibilizando as nossas existências. Então eu vou convidar aqui o Caê para entrar, para participar com a gente, tá bom? Vamos ver, tá aguardando. Oi, Caê. Olá, boa noite a todos. Tudo bem, Boa Noah? noite. Tudo bom? Tô tranquilíssimo, e você? Tudo bem também. Eu dei uma introdução breve aqui sobre ti, mas eu gostaria que tu te apresentasse aí para o pessoal que está nos assistindo e que também vai nos ver depois no canal aqui do Alguém Avisa. Contasse um pouquinho aí sobre ti. Fechado. Acho que você já apresentou bem, viu? Eu tava aqui te ouvindo. Sou Caio Vasconcelos, hoje eu digo que eu sou homem trans antes de qualquer coisa, né? Então a primeira coisa da minha bio é sempre isso, sou homem trans, porque eu acho que é muito importante a gente reafirmar a nossa identidade que foi tanto tempo tão invisibilizada, né? A gente não se vê nos espaços. Então hoje, enquanto repórter da Ponte, que é o meu trabalho, há 3 anos que eu estou na Ponte, mais um ano e quase 2 anos agora, em abril vai fazer 2 anos que eu estou efetivado na Ponte, né? Tentando fazer um corre de jornalismo independente, acho que como você bem pontuou, para não falar só sobre as nossas existências quando a gente morre, né? Para trazer histórias de pessoas trans vivas, pessoas trans produzindo e a potência e a pluralidade dos corpos que nós somos. Eu sou autor do Transresistência, inclusive tem aqui um novo fluxograma dele, que ele vai ser relançado agora. A gente ainda não tem uma data fechada, porque está naquilo, né, finalizando os últimos perfis, indo para diagramação, revisão, mas a expectativa é que a gente lance aí em um mês no máximo, vai estar no ar. É um livro sobre pessoas trans no mercado de trabalho, né, para trazer essa importância de que é difícil a gente estar no mercado de trabalho, é difícil, mas a gente está nesses espaços, então trazer esse espaço também. E acho que o resto eu vou desenrolando no restante da conversa. Tá. Então deixa eu já começar te perguntando assim, né? Janeiro é um mês que, né, a gente tem esses espaços mais abertos para dialogar sobre a nossa vivência, né? A gente tem convites para falar sobre isso e isso é algo que no teu dia a dia tu acaba pautando o ano inteiro, né? E isso é muito importante, né? A partir da ótica de homem trans mesmo, né? Da ótica do recorte. Mas o que que janeiro representa, assim, para ti? Se tem alguma diferença de representatividade e enquanto, né, tu, Caê, mas tu também enquanto profissional que luta e levanta essa bandeira todos os dias. Eu acho que eu tô sendo a pessoa mais chata possível nesse janeiro, né? Porque é o meu primeiro janeiro enquanto pessoa trans, e aí eu acho que, sabe, eu digo que eu tô em transição há 3 anos, né? Desde 2017, quando eu comecei a escrever meu TCC. Mas a minha ficha foi desabar, né? Que eu nem digo que ela caiu. A Linda Quebrada jogou a ficha na minha cara e falou: você não é cis, você é trans. Quando eu assisti o Bicha Travesti em dezembro de 2019. Então, eu oficializei, assim, contei para as pessoas depois de janeiro. Então, esse é meu primeiro janeiro, enquanto homem trans, assumidamente para todo mundo. E aí eu tô começando a reparar o quanto as pessoas realmente não pautam a gente nem no nosso mês, né?
Eu que sou jornalista, tenho muitos amigos jornalistas em N veículos de mídia independente, de mídia tradicional, TV, rádio, um monte de coisa. Não tô vendo a galera se mobilizar, né? Cadê? É um saco a gente só ter esse espaço em janeiro, mas nem em janeiro parece que a gente está tendo. Não sei se eu que estou chato demais, estou achando um defeito onde não tem, mas realmente eu não estou vendo, sabe? Principalmente a galera jornalista, né? Que eu acho que quando você tem esse espaço, eu acho que é isso. A gente, como jornalista, a gente é influenciador de certa forma. A gente eu esqueci a palavrinha, produtor de conteúdo. Então a gente tem que produzir esse tipo de coisa, né? A gente tem que trazer histórias de pessoas trans e eu não tô vendo isso. Eu tô pegando no pé, muito chato assim, Twitter, Instagram, toda hora provocando, porque eu acho que é sobre isso, né? Então eu acho que esse janeiro, pra mim, mais do que nunca, ele tá representando luta, né? E luta que eu quero ver as pessoas falando também. Eu não quero só eu, o único repórter trans que tá pautando isso. Eu quero também poder escrever matérias leves, né? Não ter que escrever matérias como o do assassinato da Karen, que me destruiu escrever uma matéria sobre uma criança. Para mim é uma criança, né? 13 anos, assim, você tá. Nem dá para dizer que é adolescente. Você tá ali começando a entender a vida, foi brutalmente assassinado, assim, de uma forma que. Cada palavra ali que eu escrevi, a forma que a Karen foi morta, era uma parte de mim que estava indo naquele texto, sabe? E não quero que tenha que ser eu a escrever isso. Mais uma matéria como essa, tem que ser uma pessoa trans, porque tem que ter a sensibilidade. Então eu fico naquilo, né? Não queria escrever isso, mas tem que ser eu que vou escrever isso. Então eu quero que cada vez mais eu falo muito para os meus amigos, mas para todas as pessoas cis, né? A gente sempre lembrar. Não tem como a gente falar de qualquer coisa no Brasil sem falar da população trans, porque a gente é o país que mais mata os nossos corpos, então não dá para você falar genocídio da população preta sem falar da população trans, porque mais de 80% das pessoas trans que são mortas são negras. Não dá para a gente falar de uma luta contra o patriarcado, o machismo, sem falar das mulheres trans e travestis, porque são elas que estão sendo assassinadas. Então, eu fico muito pensando como que as pessoas conseguem, né? Você fazer um recorte, você exclui os corpos trans. E aí, quando a gente fala das nossas existências, né, enquanto homem trans, pessoas trans masculinas, pessoas não binárias, somos nós os maiores vítimas dos suicídios, né? Porque o suicídio, para mim, é isso. A gente é suicidado pela sociedade, é uma coisa que é a transfobia institucional e estrutural que acaba fazendo a gente chegar nesse limite, que é tirar a própria vida. Então, é urgente, sabe? Não dá pra gente esperar mais. Eu fui convidado em dezembro, na verdade saiu o texto em dezembro, né? Um texto para falar o que eu imaginava para o jornalismo em 2021. E em muitos caracteres eu repetia isso várias vezes, né? Um jornalismo realmente plural, que tenha ali, que a gente pense, eu acho que a Erika Hilton, para mim, ela representa muito o que a gente tem que pensar, né? Quando a gente pensa em mudar o Brasil. É uma travesti preta, periférica, que por muitos anos esteve na rua e agora é a mulher mais votada do Brasil, sabe? Então, para a gente ter mais Erika Hilton, que a gente tem que fazer essa construção diária. E não adianta, né? Só a gente ficar dialogando entre a gente, se a cisgeneridade não entender a importância dela, né, nessa luta. A pessoa cis tem que conversar com a pessoa cis e falar, meu, tá na hora da gente mudar isso, não dá mais pra gente ficar vendo tantos corpos trans sendo brutalmente assassinados, né? Acho que a Dália Celeste, ela falou muito isso numa entrevista que ela me deu. Como que a gente sabe que é transfobia, né? Pela brutalidade que aquele corpo é assassinado, né? Não é, sei lá, com um tiro a gente sabe que uma pessoa pode ser morta, com uma facada uma pessoa pode ser morta, mas no corpo trans são várias facadas, vários tiros, tem apedrejamento. A Kiara foi um caso que eu cobri ano passado, assim, foi o primeiro caso de transfeminicídio depois que eu me entendi realmente trans e contei pro mundo. E arrasou, assim, demais a morte dela, porque ela foi esfaqueada e jogada do sétimo andar. Por que você precisa fazer isso com o corpo, sabe? É pra você mostrar realmente não tem uma humanidade nesse corpo, então vamos destruir ele, realmente tirar a humanidade. Então, acho que eu clamo, assim, nesse janeiro é que a gente realmente entenda, assim, esse lugar que a pessoa cis, ela, para ser aliada, ela tem que estar realmente nessa luta. Ela tem que estar pautando, tem que estar falando e tem que estar sendo chato também, porque só a gente ser chato é chato. A galera se tem que ajudar também nessa luta. Tá, e assim, tu trouxe uma questão, né, do mês de janeiro, e aí, né, onde estão as pautas sobre pessoas trans, que não são trazidas apenas por pessoas trans. Tu vê uma diferença com relação a esse estado de, né, pandemia e isolamento social e afastamento, como também um motivo de invisibilizar ainda mais essas pautas com relação a pessoas trans, e isso ainda ser muito controverso, né, quando a gente está fechando um ano que teve um maior número de assassinatos de mulheres trans e travestis, né,
e que a ANTRA vai lançar no dia 29 esse dossiê, mas que até então a gente, né, já bateu este recorde infeliz em sermos o país que novamente é o país que mais mata no mundo. E se tu acha que esse isolamento social ainda conseguiu potencializar a invisibilização dessas pautas por parte das pessoas cis. Eu acho que demais, mas é muito doido, né? Que a gente sempre teve em isolamento. Eu fico pensando assim, eu só fui conhecer as primeiras pessoas trans assim mesmo, sentar com elas, conversar em 2017, quando eu fui atrás. Quando eu fui fazer o meu livro, eu fui pegando pessoas trans. O meu livro ele fala sobre São Paulo, né? Porque é meu território, então ficava mais fácil. Vai ter uns barulhos de patinhas, porque meu cachorro tá andando por aí. Mas ele gosta de participar das lives. E aí a gente sempre teve em isolamento, né? Onde que estão as pessoas trans? Se não ainda muito na noite, na prostituição, nas esquinas. Agora que a gente está conseguindo ver, nosso fato daqui em São Paulo, a gente ter 4 pessoas trans dentro da Câmara Municipal, é uma coisa que assim, eu jamais imaginei, sabe? Quando eu estava fazendo as matérias ali no finalzinho do ano sobre a eleição, eu não imaginei que teriam tantas pessoas trans tão bem votadas, né? Apesar de ter uma problemática do Tami, que a gente sabe que tem, que é o partido dele, é o primeiro homem trans a nesse cargo, né? Então eu não imaginei que a Erika Rio tenha ter 50 mil votos, por exemplo. É muita gente acreditando nesse projeto. Então acho que, de certa forma, a gente está... Acho que é o momento, né? Acho que muito por conta da internet, né? Se a gente não tivesse esse boom assim da internet, eu acho que é isso, a gente estaria cada vez mais invisibilizados, corpos invisibilizados, mas eu acho que é o momento para a gente, até, como eu digo, né, ser chato, porque é o nosso momento agora, não dá. Tem um amigo, o Denis Pacheco, que é pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é uma pessoa cis, mas é um homem gay e preto, ele falou muito isso para mim esses dias, né? Ele falou, Caê, eu não gosto dessa história, tipo, eu sei que a gente não vai estar aqui para ver isso. A gente tem que estar aqui para ver isso, sabe? Não adianta a gente pedir, daqui 100 anos eu quero ter uma pessoa trans no Jornal Nacional. Não, a gente tem que lutar para agora. A gente tem aí um monte de gente trans foda nos trampos que fazem, então por que a gente ainda não está nos espaços? Então é cobrar cada vez mais, né? E aí, acho que esse número absurdo que a ANTRA vai contar pra gente mais fechadinho no dia 29 é um resultado muito disso, né? Por que as mulheres trans e travestis foram tão assassinadas? Porque elas não tiveram, e é muito doido, né? Elas sempre estiveram isoladas, mas na questão do trampo elas não puderam ficar isoladas, principalmente as meninas trans e travestis que ainda estão na prostituição, porque, né, a gente sabe que o auxílio emergencial, muitas vezes elas nem conseguiam pegar. Teve uma matéria que eu cheguei a fazer isso porque não tinha a questão da retificação do nome, aí dava controvérsia, o RG estava retificado, o CPF não. Então, são várias pequenas transfobias, quando você vai ver no fim das contas, a equação para ter esses transfeminicídios, né? Inclusive, um spoilerzinho, eu nem sei se eu posso falar, então espero que a Bruna não esteja vendo. Eu sou o primeiro homem trans a fazer parte do dossiê da ANTRA, né? Tem um capítulo que eu assino, que aí eu não vou contar qual é o capítulo, esperar ele chegar, mas é isso, né? Também acho que é dentro da nossa luta, né? Porque tem anos já que a ANTRA faz esse documento, mas eu sou o primeiro homem trans a assinar junto com elas. Então também acho que a gente tem que pegar esses espaços até dentro das nossas próprias lutas. Sim, isso é muito importante, né, de trazer, inclusive que existem necessidades diferentes mesmo, né, a gente estando dentro desse guarda-chuva, né, transgênero, as especificidades são diferentes e os olhares e as diferenças com marcadores sociais também impactam a gente de forma diferente, né, e os locais de privilégio também. Mas deixa eu te perguntar, assim, como que a gente sai dessa bolha, né, em que a gente está conversando, né, com pessoas trans que entendem porque passam pelas mesmas coisas, ou com pessoas trans que passam coisas ainda piores. Como que a gente rompe essa bolha e tu, né, como uma pessoa que trabalha com comunicação, como que a gente faz para isso chegar em pessoas cis, né? Para que a gente consiga trazer elas como pessoas aliadas da causa. Nossa, eu acho que todos os dias quando eu acordo, eu vou pegar um dia de trabalho, eu penso isso, sabe? Como que eu faço essa matéria que eu estou escrevendo sobre a população trans não ficar só entre a gente, né? E eu ainda não sei qual é essa resposta, mas o que eu tenho feito, né? É uma coisa que eu fico num paradoxo, né? No meu Twitter, por exemplo, eu não tenho paciência para ser didático, porque é o meu Twitter, lá no meu espaço.
por mais que eu esteja lá, que eu sou repórter da Ponte e tudo mais, é o meu espaço, então às vezes eu não tenho paciência com uma discussão, por exemplo. Aí eu fico, eu vou silenciar essa pessoa porque eu não preciso disso. Mas nas matérias, aí é o Caio, jornalista, que está falando, né? Então eu tento ser extremamente didático nas coisas que eu escrevo, porque é isso, né? A gente entende o que é os termos cisgeneridade, transgeneridade, acho que as pessoas têm dificuldade de entender o que é o homem trans, né? A gente está falando nesse momento ainda, as pessoas não sabem o que é cada parte, o que a gente pode ser múltiplos também. E tem pessoas até hoje que me perguntam qual a diferença entre mulher trans e travesti. Então a gente está Na nesse verdade, momento ainda, sabe? as pessoas não sabem nem que elas são cis, né? A gente ainda Exatamente. fala. Eu sempre falo isso. Se você não sabe o que é cis, é porque você é. Com toda a É, certeza do universo. Mas é isso, sabe? As pessoas, o que é cis? Então, e é muito doido. Eu tenho feito alguns tweets, por exemplo, tipo, esses dias mesmo, né, eu tava numa pauta, extremamente chuva, que eu fiquei horas assim na porta de um presídio para fazer uma pauta e eu decidi sair com o meu binder. E choveu, o negócio tava apertando, me machucando, aí eu tuitei uma brincadeira, né? Eu falei, só um repórter trans entenderia como eu tô arrependido de ter saído com o meu binder e tal. Aí as pessoas, nossa, só fui jogar no Google o que era binder porque você postou. Então, coisas muito específicas ainda sobre a gente, mas são discussões que, né, eu sempre penso assim, eu acho que são duas coisas, né? As pessoas têm que ir atrás da informação, não ficar esperando a gente passar. Então, assim, eu sou super solícito quando as pessoas me chamam lá e me indica pessoas trans pra seguir, me indica músicas de pessoas trans. Mas, cara, a gente tá em 2021, sabe? Joga no Google, você vai achar. Eu até que fiz uma playlist no Spotify, por exemplo, com vários artistas trans, então às vezes eu jogo assim nos meus stories, é só você clicar ali, vai ter infinidade de artistas trans para você ouvir. Mas sim. as pessoas ainda ficam nesse lugar de conforto, me indica isso, se você não me indicar eu não vou saber, então eu não vou atrás, sabe? Então acho que pra gente sair dessa bolha também, as pessoas que têm um pouco mais de consciência, que entendem minimamente quais são as demandas trans, elas têm que realmente ser aliadas, sabe? Fico muito pensando nisso, né? Acho que as pessoas cis da minha vida que entendem um pouco mais a demanda trans é porque eu, antes de me entender trans, já trazia muito isso, né? Então, eu trazia indicação, trazia livro, eu falava, ouve essa pessoa, lê essa pessoa, segue essa pessoa, mas, né, tem que partir da gente também. Não adianta a gente querer mudar o mundo se o mundo tá virando as costas pra gente. Mas, jornalisticamente, eu acho que o caminho é pela didática mesmo, e a gente tentar explicar. Tem matéria, assim, que a própria matéria que eu fiz com você, né, no Dia dos Pais, meu editor me perguntou, mas como que a gente explica que ele é pai e mãe? Na minha cabeça eu fiquei, gente, qual que é a dificuldade disso, sabe? Tipo, não tem uma dificuldade, mas beleza. Pode ser que, sei lá, minha avó não, porque minha avó não, ela é semi-analfabeta, mas digamos, uma pessoa da idade da minha avó, que é super antenada e tal, que tem avós hoje, que tem Instagram e tudo mais, né? For ler aquela matéria, realmente pode ser que ela não entenda. Então, tentar explicar minimamente ali, mas também sempre respeitando, né? Quando eu vou ver, sei lá, matéria em outro veículo, que não é o veículo que eu trabalho, tem, tipo assim, entre aspas, que um homem trans é uma pessoa que nasceu mulher, sabe? Não, não é assim que você explica que é uma pessoa trans. É assim, você está invisibilizando toda uma luta, mas ainda tem todas essas questões. O que eu quero muito fazer, e aí também outro spoiler que eu já estou conversando com a Bruna da Antra, é para a gente fazer um guia para o jornalismo mesmo, né? Porque eu acho que a gente está no momento que a gente tem que pegar e educar mesmo. Falar, olha, isso aqui você pode escrever, isso aqui você não pode escrever. Porque aí não vai ter desculpa, né? Quando a matéria sair errada, mas eu não sabia. Tá, mas você procurou? Você entrou no site da Antra? Você foi procurar alguém que está falando sobre o assunto? Muitas vezes não, né? Então fica esse lugar de conforto, de não querer entender o privilégio que as pessoas não vão atrás. Sim, não faz muito sentido, porque na verdade a gente tem um caminho muito longo, né, de desconstrução, porque o aceito e o socialmente aceito é a cisgeneridade, e aí quando a gente traz essas pautas trans, se a gente não trouxer de uma forma muito didática, acaba que a gente rompe uma ponte de comunicação, né, e uma oportunidade de desconstruir ou de aproximar uma pessoa que está interessada em saber mais sobre a pauta ou se tornar uma pessoa aliada. E a gente rompendo essas pontes, acaba que a gente realmente não vai chegar aos locais de acesso que a gente tem direito, ou que a gente já deveria ter, né, acesso, mas também é toda uma dualidade do quanto a gente se submete a violências quando a gente precisa fazer isso, né, porque a gente precisa, né, engolir aquelas coisas que estão nos machucando para ensinar as pessoas coisas que elas poderiam por si próprias buscar informação ou, né, tentar se desconstruir, porque assim como a gente também é um corpo
em desconstrução e em construção, né, político, né, é muito mais fácil, muito mais simples para uma pessoa cis que já está em um ambiente, né, social aceito e de total visibilidade e né, de protagonismo e buscar essa informação por si próprio, assim. Então tem todo esse desafio e essa dualidade de como que a gente, enquanto representantes, né, se colocando enquanto representantes, de levantar essa bandeira, né, da causa trans, do quanto a gente também se coloca num local de fragilidade e disposição e também dessa questão de realmente de que somos suicidados, né? Trazer essa visão, essa visibilidade de que os homens trans, né, em 80% já pensaram ou tentaram contra a própria vida. É algo que, né, só reforça a baixa estatística de expectativa de vida das pessoas no nosso recorte e que é algo que as pessoas cis não têm noção ou não têm conhecimento e é um dos dados principais com relação ao nosso recorte, né? Então, as pessoas precisam buscar esse tipo de informação a partir do que a gente produz, né? A partir do que a gente traz. Então, tem muita gente trans produzindo informação e conteúdo e se colocando, inclusive, nesse local de vulnerabilidade para fazer essa ponte de comunicação. Então, é realmente apenas partir do princípio, escutar essas pessoas, né? E aí, tu, então, enquanto produtor desse tipo de conteúdo, né, leiam CAE, acessem Ponte Jornalismo, busquem as matérias. Esse cara, assim, eu admiro demais. Ele escreve nesse nível, assim, de sensibilidade, de fazer com que as pessoas consigam compreender, mesmo aquelas que não têm uma base, né, mais sólida de conhecimento sobre diversidade. Então, é algo que a gente tem que desconstruir, né, com relação às nossas relações pessoais, para tornar os ambientes mais saudáveis para todas as pessoas, mas principalmente para essas que estão à margem, e pensando também no nosso local de protagonismo, assim, de privilégio, de poder, né, estar disponível para fazer esse papel. E aí, tipo, puxando um gancho, assim, desses spoilers que tu trouxe, assim, eu queria que tu contasse um pouco da tua trajetória, assim, tanto pessoal, né, de entendimento enquanto pessoa trans e sim link está aí nessa história, mas também trazendo da tua percepção e de como isso se construiu na tua vida e também de quanto isso se construiu enquanto tu estando dentro do mercado de trabalho e se tu passou a entender o mercado de trabalho de uma forma diferente, como é que foi isso para ti? Acho que tem duas coisas na minha trajetória que é muito difícil de associar, né? Que é o jornalismo e a transição, porque eu acho que uma coisa sempre esteve conectada com a outra. Mas aí, voltando bem assim na minha vida, né, lá atrás, a primeira saída do armário foi enquanto sapatão, né? Eu acho que por isso foi muito difícil também para eu me entender trans, porque eu fiquei 12 anos. Eu sinto que meu posicionamento político não era uma questão de sexualidade, era uma identidade política de ser sapatão, né? Foi aí que eu comecei a construir até o a forma de enxergar o mundo, né? Eu acho que o fato de eu ser uma pessoa periférica também, né? Cresci na periferia da Zona Norte de São Paulo, um bairro extremamente desconhecido que chama Vila Nova Cachoeirinha. É tão desconhecido que nem os ônibus não chegam lá direito. Eu brinco até hoje, né? No bairro, na rua ali onde eu cresci, na parte de cima da cachoeirinha, que a gente chama, não tem nem padaria, por exemplo. Então é difícil até para você comprar um pão ali. Então mostra como assim as coisas não estão chegando na quebrada, né? Então acho que o fato de eu ser periférico, ter vivenciado o universo enquanto sapatão, e é muito doido, né? As primeiras transfobias que eu sofri foi muito antes de eu me entender trans. Eu acho que é no momento que eu corto o cabelo, começa a ter uma expressão de gênero masculina, e aí as pessoas começam a já... E aí é muito doido, né? Porque até o momento que eu entendi a trans, por exemplo, eu usava o banheiro feminino, né? Porque eu entendia que eu era um corpo cis. Mas todo mundo ao meu redor ficava falando, isso não é seu espaço. E aí cada vez mais dificuldade para conseguir usar o banheiro. Hoje, por exemplo, esses dias eu vi um tweet perguntando, ai, meninos trans, você tem medo de usar o banheiro e tudo mais? Aí eu pensei, porra, eu não usei o banheiro público ainda. E agora em maio vai fazer um ano que eu contei para todo mundo. Já voltei a sair para a rua, né? Porque eu fiquei até dezembro do ano passado sem sair por conta da pandemia, que eu tenho asma e tudo mais. Mas desde dezembro eu já voltei a fazer pautas na rua.
E todas as vezes que eu chego em casa, eu corro pro banheiro. Aí eu parei pra pensar, eu falei, nossa, eu não tô usando do banheiro, não é porque eu não tô sentindo vontade. É porque eu não sei como que vai ser estar nesse espaço, né? Porque eu ainda tenho uma voz extremamente fina. Eu ainda não tenho barba, eu ainda tenho seio. Como que vai ser esse corpo entrando num espaço que é... Eu tenho um monte de medo de imaginar como que é um banheiro masculino, né? Já começa daí. Você pensa, acho que o auge do machismo, do patriarcado e tudo mais. É, então, acho que sempre teve tudo muito conectado, né? E aí eu demorei muito tempo para me entender jornalista, então eu digo que eu já entrei na faculdade quando as pessoas normalmente entram na faculdade com 17, 18 anos, né? Eu entrei com quase 23. Então eu fiquei aí uns 4 anos depois de terminar a escola, passando por vários lugares no mercado de trabalho. Comecei como a maioria dos jovens periféricos no telemarketing, né? Que ali é a primeira porta que abre pra gente. Então eu fiquei uns 2, 3 anos trabalhando com telemarketing, mais ou menos, até que eu caí no call center da TAM, aí eu comecei a pegar um pouco de experiência em turismo, aí eu falei, pronto, acho que é isso, né? Tenho uma experiência, vamos tentar migrar para agência de turismo. Aí eu passei por umas 4 ou 5 agências, eu estava fazendo as contas, eu acho que eu já tive uns 15, 16 empregos na minha vida. Vou fazer 30 anos agora, mas assim, né? Porque a maioria dos empregos não dava para poder continuar, ou era extremamente precarizada, aquela coisa que você trabalha pra caramba e não recebe nem um salário mínimo. Até os estágios que eu tive, né? Tive cada estágio na faculdade que nem é nossa. Aí quando que eu caí em se entende jornalista, né? Foi em 2013, nos atos que tiveram, eu fui na maioria dos atos, né? Aquele grande levante, as manifestações que tiveram. Eu estava no ato, via uma coisa, ligava, chegava em casa, ligava a TV, via outra. Eu ficava, meu, tem alguma coisa muito errada aí, né? Não era essa violência que estava lá no ato. Tinha alguns pontos específicos que até hoje, né, as pessoas falam que eram pessoas infiltradas para poder estragar aquele levante que aconteceu. Mas foi naquele momento que eu falei, putz, eu acho que eu quero construir o jornalismo, mas não dessa forma que a mídia está fazendo, né? Porque até então, em 2013, a gente não tinha ainda essa potência de mídias alternativas como a gente tem agora, né? A própria ponte, a fundação da ponte vem em 2014/2015. Então é depois disso. Mas aí era aquilo, né? Minha família sempre me cobrou fazer faculdade, eu nunca entendi por quê, né? Quando você é jovem, adolescente, você acha que tá querendo que eu estude, mas não quero. Eu falava assim, não, eu já tenho emprego, não preciso fazer faculdade. Até que eu reparei, putz, eu realmente... Você vê que aquilo, né? Infelizmente, você tem uma faculdade no seu currículo, abre outras portas, quando você não tem faculdade, essas portas não se abrem. E aí, só que era aquilo, né? Uma pessoa periférica falando, putz, eu não tenho grana para poder pagar essa faculdade, o que eu vou fazer? Mas aí fui pesquisando assim, muitas faculdades mais baratas, mas que tinham uma melhor nota assim, no MEC e tudo mais. Cheguei na FIANFAAM, que foi a faculdade que eu me formei, que é a parte de comunicação da FMU, né, que é uma faculdade privada aqui em São Paulo, que tá entre assim, as 10 melhores, talvez, né? Pode ser a 10ª, mas tá entre as que tem uma nota ali 4 ou 5 no MEC. E aí comecei então a fazer. Na época, eu recebia R$ 700 de salário. R$ 700 de salário, a faculdade era 500. Então, assim, basicamente é toda a minha grana, né? Na época não tinha passe livre, depois eu fui conseguir, mas assim, foram 4 anos ali muito difícil, né? Porque eu tinha que sempre ajudar em casa, desde que eu comecei a trabalhar, mas minha mãe falava, eu quero que você se forme na faculdade. Então a gente se vira, mas volta para casa com esse diploma. Então fui, né? Por isso que eu digo que o Emicida tem uma importância, assim, absurda na minha vida. Quem conhece o Emicida, ele tem uma música chamada Levante e Anda, que ele fala exatamente sobre isso, né? Tem uma frase que eu amo, era assim, nem água na geladeira e querendo salvar o mundo. Era, tipo, muito isso. Eu falei, não, eu tenho que voltar para casa com esse diploma. Não fui a primeira pessoa a ter diploma na minha casa, porque uma tia e um primo conseguiram antes, meu primo em faculdade pública, minha tia em particular, mas assim, tudo depois do Lula, né? Por isso que eu digo que foi muito importante ter esses governos progressistas, porque eu mesma fui prounista, né? Então eu paguei o primeiro e o segundo ano da faculdade. No terceiro semestre, do segundo para o terceiro já estava R$ 700. Então, literalmente, toda a minha grana ia na faculdade. Aí eu falei, putz, ferrou, né? Mas aí eu tinha prestado o Enem, terceira vez que eu tentei fazer o Enem. Tinha ido muito mal nos outros anos. Aí eu acho que por estar na faculdade, voltar a estudar, dei uma guinada assim. Felizmente, minha nota da redação foi muito alta. Então, quase as zeradas em exatas, o pessoal deu uma equilibrada. E aí eu consegui bolsa 100% no Enem, no ProUni. E aí eu falei, bom, é isso, né? Me formar, eu vou me formar, porque nem que eu não consiga mais emprego, pelo menos a faculdade está garantida, a gente faz um corre com a questão da grana para o transporte. Aí, na época, a gente estava com o Fernando Haddad em São Paulo, que ele implementou o passe livre. Então, quem era prounista automaticamente tinha um passe livre. Então, aí, tirou um peso assim das minhas costas. Eu falei, isso, vou conseguir esse diploma, agora só depende de mim.
mais do que nada, né? Acho que por isso que eu sempre valorizei a faculdade, né? Você via a galera da faculdade saindo mais cedo para poder ir pro bar e tudo mais. Eu não bebo, mas também, assim, todos os dias estava lá bonitinho na faculdade. Primeiro a chegar, o último a ir embora, sempre me esforçando, porque também acho que é muito sobre isso, né? Quando a gente vem da quebrada, hoje eu enxergo que eu já era um corpo trans, mas ainda não me entendi assim. A gente sabe que a gente tem que se esforçar 10 vezes mais do que o coleguinha cis branco, né? Então sempre tive muito esse empenho. E aí, em 2015, conheci a Ponte por conta de um professor, estava ali no meu segundo, terceiro ano, e falei, é isso, eu acho que se eu for trabalhar num veículo, vai ser esse. E assim, eu mandei currículo para todos os jornais possíveis, todos. Acho que deve ter uns 15 currículos meus na Globo na época da faculdade, e nenhum não de resposta eu tinha. Então eu comecei a duvidar de mim, eu falei, putz, acho que talvez eu não sirva para ser jornalista. Até terceiro, quarto semestre eu ainda estava trabalhando com turismo, mas aí eu percebi que eu precisava fazer estágio, porque é isso, né? Eu falei, bom, já estou com a bolsa de 100%, vamos pegar qualquer estágio aí, pelo menos para conseguir uma experiência. Zero portas abertas como redação, né? Como repórter e tudo mais. Então, eu comecei a construir minha carreira como redator, cheguei a trabalhar em 3 ou 4 agências de publicidade, e aí pelo menos eu conseguia desenvolver meu texto, né? Que trabalhando com turismo eu não conseguiria. Aí fui. Aí quando chegou em 2015, quando eu conheci a Ponte, eu percebi que eu queria fazer meu TCC sobre a população trans, porque eu vi o caso da Verônica Bolina, que foi um caso absurdo de uma travesti negra que foi espancada dentro de uma delegacia aqui em São Paulo, e além da violência que ela sofreu, além dela estar presa no presídio masculino, ela teve o rosto dela divulgado, né, a agressão dela. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, é isso, é para pessoas como a Verônica que eu quero fazer o meu trabalho. Aí, os últimos 2 anos de faculdade, eu fiquei pensando como que eu abordaria o tema trans, consegui chegar no mercado de trabalho, porque é aquilo, né? Ninguém falava de mercado de trabalho em 2017, quando eu me formei. E aí foi aquela loucura para poder conseguir as fontes, né? No que eu começo a entrevistar os meninos trans, cada entrevista eu sentia uma coisa muito estranha, que eu falava, meu, tudo isso que eles estão falando, eu tô sentindo aqui dentro de mim, que isso está de alguma forma na minha trajetória, mas por quê? Aí eu ficava, não, eu pra mim mesmo, né? Tipo, 2 pessoas dentro da minha cabeça, não, você é só sapatão, nada a ver. Acho que deve ter um momento assim que as trajetórias se combinam, depois você vai ver que vai ir embora. E nunca ir embora, né? E aí, beleza, me formei e tal. Minha mãe, ela morre em julho, poucos dias depois que eu me formei na faculdade, então ela não me viu ser jornalista, não me viu ser CAE, né? Porque minha mãe tinha uma depressão muito assim, muito difícil, mais de 20 anos de depressão, e aí a gente perdeu ela com suicídio. Então, acho que por isso que a questão da saúde mental é um ponto que me toca e que eu fico, a gente tem que resolver antes de chegar nesse poço do fundo, sabe? Porque quando a pessoa chega lá, é muito difícil a gente conseguir reverter. E aí eu tinha que lidar com isso, né? Acabado de me formar, lidando com o luto da minha mãe, a questão trans cada vez mais forte dentro da minha cabeça, eu ficava, não consigo lidar. Eu acho que foi isso, né? Eu pensava, eu não consigo lidar com isso agora. Deixa pra lá, finge que é só uma confusão, que vai dar tudo certo. Aí, em outubro de 2017, 3 meses depois que eu me formei, 4, eu levei meu TCC num evento que teve da Ponte, entreguei para o Luiz Adorno, que hoje é jornalista do UOL, e falei, ó, tem umas 2, 3 matérias suas que eu citei, e aí eu queria te entregar esse livro e tal. No fim do evento, o Fausto, que é um dos fundadores e editor, me chamou, ele falou, ó, a gente quer muito desenvolver uma editoria LGBT na Ponte, se você quiser colar com a gente, só vem. Só que era aquilo, né? Mídia independente. Eu fui 1 ano e meio repórter colaborativo, sem receber R$1 pelo trampo que eu fazia, mas eu sinto que era isso, né? Eu precisava dessa experiência, a Ponte me dava esse espaço, e eu acho que se não fosse também todo esse corre, eu trabalhava assim, das 9 às 6 numa agência de publicidade, toda hora vaga eu fazia Ponte, né? E nesse corre, assim, foram 100 matérias, nessa loucura, assim, que eu mal dormia. Teve viagem, assim, que eu fiquei 2 dias sem dormir para poder fazer para Ponte. Quando eu entrevistei a Mônica Benício, por exemplo, a viúva da Marielle, porque eu sabia que se não fosse eu fazer aquela matéria, ninguém faria. Então, acho que assim, o jornalismo sempre foi muito nesse desejo, né? Se não for eu, quem que vai fazer? Porque a galera cis hétero não está preocupada com isso. E aí, cada vez mais conhecendo pessoas trans na Ponte, cada hora, assim, mais entendendo o rolê e sentindo identificação, aí eu ficava, o que está acontecendo? Eu cheguei a levar isso para terapia, cheguei a conversar com as pessoas próximas, mas eu mesmo respondia, né? Não, eu acho que eu só estou confundindo, né? Aí a pessoa concordava, né? Porque se eu mesmo falava isso, quem é a pessoa para dizer se eu sou cis ou não? Só que aí quando eu assisti o Bicha Travesti, foi assim, não teve como sair daquela sala de cinema achando que eu era uma pessoa cis, né?
não sei se, para quem não assistiu, tem uma cena muito emblemática para mim, que tá a Linda Quebrada, Jupe do Bairro, e as Bahia, que é a Sucena e a Raquel Virginia, conversando sobre hormonização, cirurgias, até que ponto é a cisgeneridade, até que ponto é um desejo da pessoa. E na época, por que eu demorei também para me entender trans, né? Eu nunca tive a tal disforia de gênero, que eu nem gosto desse termo também. Acho que é muito uma coisa que é como a cisgeneridade quer que a gente seja, né? Então eu nunca tive, assim, problemas com o meu corpo. Mas, agora, olhando para o meu passado, eu percebo que eu já era uma criança trans. Se eu tivesse tido a sorte de conhecer o mundo trans antes, com toda a certeza do universo, eu seria uma criança trans, né? Mas até chegar em mim, eu já estava com 20 e poucos anos, mais de 25 anos. E aí eu tinha essa questão, né? Eu ficava, putz, hoje eu não sei se eu quero fazer alguma cirurgia, fazer hormonização. Será que eu não sou trans por isso? Será que eu estou confundindo? Aí depois daquele documentário eu falei, não, é isso. Sou uma pessoa trans, não sei ainda como que vai ser, não sei se eu vou querer outro nome, se eu vou querer cirurgia, hormonização, mas assumo pra mim que eu sou uma pessoa trans. Aí na época eu conversei com a Raquel, que era minha companheira, eu falei, ó, a gente estava no começo do namoro, né? Eu falei, preciso te contar isso porque eu acho que pode ser decisivo, né? Se você quiser ir embora, vá, mas eu preciso te contar, não sou uma pessoa cis, preciso começar a vivenciar isso porque não dá mais, né? E aí fui contando aos poucos, contei para minha irmã, contei para alguns amigos próximos. Quando chegou a hora de contar para o pessoal do trabalho, a gente já estava em pandemia, então eu tive que contar por uma chamada de vídeo. E aí era isso, né? Eu tinha medo de perder o afeto, tinha medo de perder a minha família e medo de perder o emprego. O pessoal da Ponte foi, assim, 100% incrível comigo, falar, se você quiser fazer um texto, gravar um vídeo, como você quiser contar para o público, porque você vai ter que contar, né? Querendo ou não, já tinha várias matérias assinadas com o nome morto. Aí eu falei, não, beleza, vamos de texto, eu saio de férias, nas férias eu escrevo esse texto, volto mais certo do que eu quero, do que eu sou e vamos. E aí aquilo, né, eu esperei 28 anos, 27/28 anos para iniciar, assim, realmente contar para o mundo que eu era uma pessoa trans, então eu não consegui esperar. Foi na pandemia mesmo, foi particular mesmo, que eu fiquei, não dá para esperar o SUS, não dá para esperar acabar a pandemia, coloco a minha máscara, levo o álcool em gel e vamos começar o processo. Aí eu entendi que eu gostaria de fazer a harmonização, mas eu sempre digo, né, não é uma coisa obrigatória. Não, eu não sou mais um homem trans porque eu faço harmonização. Eu não sou mais um homem trans porque eu quero fazer a mastectomia. Mas aí foi muito doido, né, que justamente entender trans, acho que foi aí que minha carreira alavancou mesmo, né. Porque tinha esse lugar, né, ninguém conhecia um jornalista trans. Tem a questão que eu já tinha uma base ali, então a galera já reconhecia meu trabalho, eu já estava cobrindo segurança pública. Hoje eu enxergo que eu cubro bem esse assunto, né? Mas ainda tem coisas que eu fico, putz, não sei o que fazer, vou pedir uma ajuda. Mas eu já estava conseguindo fazer pautas para além da questão de gênero, para além da questão LGBT. E aí está sendo, assim, maravilhoso. É por isso que não dá para falar da transição sem falar do jornalismo, né? Porque uma coisa me ajudou a outra e todos os dias é o que me motiva. Sim. Poder exercer a nossa autenticidade em tudo que a gente faz, né? E aí acaba sendo tudo muito mais verdadeiro e sem a gente ter essas barreiras de questionamentos e de dúvidas, a gente realmente chegar nesse local de autenticidade, acho que é muito importante, assim. E te escutando falar sobre a tua trajetória, assim, eu também tenho essa trajetória, né, de ter passado por todo esse processo tardiamente, né, enquanto né, identificação de homem, quanto homem trans, e isso eu vejo que me permitiu ter tido acessos, porque até então eu era uma pessoa cis, né? Tanto o acesso à educação, à faculdade, etc., ao mercado de trabalho. E te perguntar assim, tu acha que se isso tivesse, né, essa tua autoidentificação e esse teu posicionamento enquanto pessoa trans tivesse vindo antes, né, para a sociedade, tu teria tido os mesmos níveis de acessos que tu teve, que te permitiram chegar até onde tu chegou hoje? Com certeza não. Acho que em casa teria sido o maior desafio, né? Porque foi muito difícil para minha família entender e realmente, assim, acolher o fato de eu ser sapatão, né? Minha mãe teve muita dificuldade na época, porque eu tinha 17 anos, foi todo, assim, um drama, né? Ela ficou um ano sem falar comigo, toda aquela coisa. Aí ela foi aceitando aos poucos, mas se eu tivesse me fingido trans, sei lá, nessa época, com 17 anos, não sei se eu teria continuado na casa da minha família, por exemplo. E ficar na casa da minha família até o momento, assim, eu fui sair de casa em agosto de 2019. Então eu já estava com aí quase 27 anos, quase 28. Então eu consegui realmente sair de casa no momento que eu estava estruturado financeiramente
para poder ter o meu espaço. Com certeza teria acontecido antes, não por uma expulsão, não, acho que minha mãe não me expulsaria de casa, mas ia ficar cada vez mais difícil o diálogo, né? Eu acho que uma coisa que sempre foi muito complicada, assim, eu lembro que o pior momento, assim, para ela, acho, foi quando eu comprei a minha primeira cueca. Que na época, pra mim, a cueca era assim, tipo, putz, eu acho bonito, quero usar. Não sei se já era um sinal, assim, que eu poderia entender uma pessoa trans, mas pra ela foi a maior ofensa possível eu usar uma cueca. Aí eu lembro que eu tomei banho, coloquei no varal, ela falou, enquanto você morar na minha casa, isso não vai ser permitido. E aí o que eu fiz? Eu continuei usando a cueca, minha mãe, ela trabalhava em hospital, então ela sempre trabalhava de noite. Continuei usando a minha cueca, quando ela estava de plantão, eu lavava rapidão, estendia assim, muitas vezes guardava a cueca molhada, ficava aquele cheiro de roupa molhada no guarda-roupa, mas eu continuei usando sem ela estar sabendo. Quando eu cortei o cabelo, por exemplo, até 2017, o comecinho, eu tinha um cabelo muito grande em 2016, aí depois eu cortei um pouquinho mais curto, mas ainda era um cabelo que as pessoas enxergam como um cabelo feminino. E aí eu falei, mãe, e minha mãe é assim, eu tinha muito medo dela, né? Ela conseguiu impor o respeito só no olhar e no grito. Então ela nunca precisou me bater, por exemplo, para eu respeitar. Mas eu não sei se era respeito ou medo. Eu acho que eu tinha medo da minha mãe. Então, assim, mesmo com 20 e poucos anos e tal, eu ainda pedia permissão para ela, né? Porque era sempre essa frase, enquanto você morar embaixo do meu teto, sou eu que mando. Aí eu lembro que eu queria muito cortar o cabelo, eu mostrei assim umas 3, 4 fotos, falei, ó, tô querendo fazer isso. Posso? Aí ela ficou assim, que pode acontecer, fica horrível, né? Mas vai lá. Aí eu cortei, ela amou e tudo mais. Aí eu consegui realmente usar a expressão de gênero que eu queria, né? Eu já tava usando roupas não feminizadas há um bom tempo, por mais que ela não gostasse, torcesse o nariz, ela foi aceitando. Mas se lá, sei lá, com 20 anos, quando eu ainda não estava na faculdade, eu acho que teria, sei lá, minha vida poderia ter desandado muito. Com certeza eu não conseguiria continuar a faculdade na Fiança Ampla, porque minha sala era extremamente transfóbica. O fato de eu fazer trabalhos de faculdade sobre o universo trans já me machucava muito quando a gente apresentava em seminários, por exemplo. Era sempre assim, sempre tinha alguma transfobia em formato de piada, né? Que a galera acha que piada é transfobia, e sempre foi muito difícil. E a faculdade em si, eu lembro que na minha época de graduação tinha uma pessoa trans, que ela era de outra turma, já estava um pouco mais avançada, que ela não tinha um nome social respeitado, e tem um professor que é um dos piores jornalistas que existe, mas eu não vou falar o nome para poder não dar espaço para essas pessoas, né? Mas é uma pessoa assim que é extremamente bolsonarista, por exemplo. Foi meu professor, infelizmente, e ele fazia questão de não respeitar o nome social dessa aluna. E aí, com muita garra, muita resistência, ela conseguiu se formar. Mas assim, eu não sei se eu conseguiria enfrentar isso numa sala de aula, sabe? Então, muito provavelmente, ou eu teria desistido da faculdade ou trocado de campus. Não sei se eu estaria na ponte hoje, sei lá, acho que muita coisa poderia ter acontecido diferente para eu não estar onde eu tô. Então, acho que sabendo de tudo isso, eu fui segurando até onde deu. Eu falei, não, deixa eu me formar. Tá, deixa eu conseguir um emprego, deixa eu conseguir grana para ter a minha casa. Aí eu falei, pronto, acho que agora não falta mais nada. Bora contar pro mundo que eu sou Caê. Isso é uma dualidade, eu acho que a grande maioria das pessoas que já se entenderam enquanto pessoa trans passa, né? Que em estar em um local não seguro para ser quem se é, mas ainda ter a possibilidade, o privilégio de ter um teto, de ter uma alimentação, né? De ter a família, a gente acaba, né, passando por essa dualidade do que eu vou deixar de lado, o que eu vou escolher, né? Eu vou escolher ser eu mesmo, ou eu vou, né, escolher o pior, que é estar convivendo e me machucando diariamente com essas microviolências que vão acontecendo o tempo inteiro dentro da família, no ambiente, né, escolar, no ambiente de trabalho. E realmente, né, a gente vê que muitas pessoas, ou a grande maior parte delas, chega realmente naquele lugar que eu não aguento mais, né, e muitas delas, ou a grande maioria delas, não está numa posição em que já conseguiu se firmar bem para conseguir se sustentar e se manter, por conta realmente do preconceito né, para com o recorte. E aí acaba realmente, tipo, né, sendo expulso de casa, indo para a rua e precisando se prostituir de forma compulsória, né, não por escolha, para poder sobreviver, para poder se alimentar. E isso é um potencializador
para a violência que essas pessoas, né, essas mulheres trans, travestis principalmente, passam a sofrer a partir desse local, né? Então, é tudo muito complicado quando a gente não tem uma rede de apoio e mais difícil ainda se torna se a gente, nessa trajetória, se a gente realmente não encontra pessoas, referências em quem a gente possa contar, ou, né, programas, projetos, né, mídias que olhem, que tenham esse olhar para a nossa vivência. Então, por isso que eu acredito, né, que o teu trabalho, né, na ponte jornalismo, essas mídias mais alternativas que pautam essas questões, mas principalmente a partir da ótica da pessoa trans, mas também elevando, né, essa discussão de que a gente também pode falar mais, ou falar para além disso, né? Porque, né, tem essa questão de que chegou janeiro e agora a gente vai falar sobre a vivência trans, e ok, né? A gente concorda que é necessário, mas que a gente consiga estender esse tipo de debate para além da vivência trans, né? Para além do Caê, homem trans, para além do Noah, homem trans, e para aquilo que a gente faz enquanto trabalho, assim. E é realmente daí uma missão que as pessoas cis precisam exercitar, que é entender que o nosso local não é apenas falando sobre a transfobia que a gente passa, porque a transfobia, quem inventou foram as pessoas cis, né? Não fomos nós. A gente não tem que estar falando sobre ela o tempo inteiro. A gente, justamente, né? Tu fez a tua faculdade, se capacitou, estudou para atuar na tua área e tem propriedade para falar sobre determinados assuntos, N assuntos. As pessoas que também tiveram essa oportunidade também, né? E que elas sejam valorizadas por isso, né? Que elas não sejam vistas como um objeto de estudo em janeiro, em que vão ser escutadas e que vão ser porta-vozes daquele assunto para ensinar para a cisgeneridade aquilo que é da nossa existência. Mas que a gente também seja convidado durante o resto do ano para falar sobre os nossos conhecimentos, sobre as pautas que a gente domina, né, as questões que, de qualquer forma, vão transpassar nossa existência trans, obviamente, né, de toda forma, a gente levantando essa bandeira e sendo representantes dessa pauta, a gente vai trazer isso, mas que a gente seja valorizados mais do que por sermos pessoas trans, né? Que a gente seja visto como pessoas que, né, desempenham os seus trabalhos, seus papéis, e que tenhamos esse tipo de acesso também. Então, assim, né, eu ia te pedir indicações, né, de pessoas trans para tu recomendar para que o pessoal seguisse e se inteirasse, porque tem muita gente trans falando sobre N questões. Então, se está faltando o Google, né, quem tu indicaria aí de pessoas trans para que as pessoas se seguissem e aprendessem um pouco sobre essa vivência? Acho que só antes de responder, você falou um ponto que é uma coisa que eu tô batendo muito na tecla, né? A gente tem talento pra caramba. A própria Linda Quebrada tem uma música que fala sobre isso, né? A questão é a oportunidade, sabe? Muitas vezes, quando dão uma oportunidade pra gente é por sermos corpo trans. Mas não, é porque a gente é talentoso pra caramba. A gente, acho que por ser pessoa trans, a gente vai atrás de uma capacitação maior, né? A gente tem um empenho maior porque a gente sabe o quanto aquele trabalho é importante. Então a gente vai ser, sim, o melhor funcionário. Eu fico muito pensando como conheço tanto jornalista que, assim, nem escrever bem não escreve, mas não falta oportunidade, sabe? A pessoa cede um trampo, já consegue tampar em outro, e sempre escreveram, e você fica simplesmente por ser uma pessoa cis hétero branca. Nada além disso. Então é revoltante esse tipo de coisa. Pensando em indicação, eu fiz uma listinha assim na hora que rolou tempo, mas, né, pra não esquecer ninguém, mas com certeza eu vou esquecer. Então eu vou falar as pessoas assim, que vieram muito na minha mente hoje, são pessoas que estão mais presentes, de certa forma. Acho que você é uma delas, né? Você tem um trabalho incrível e maravilhoso. A Dália Celeste faz um trampo incrível também, em vários projetos. Ela faz tanto, se fosse falar os projetos da Dália, fica o resto da live falando, mas procurem Dália Celeste, ela é muito maravilhosa. A Bruna Benevides, da Antra, né, faz um trampo assim. A própria Antra, acho que, se me pedem referência, eu falo, segue a Antra.
você vai ver várias coisas ali, já vai ter várias indiretas e coisas para vocês aprenderem só de seguir a Antra. Uma pessoa que foi extremamente referência na minha vida foi a Jaqueline Gomes de Jesus. Então, a única base teórica trans que eu consegui colocar no meu TCC foi a Jaqueline, porque né, desde muitos anos ela já está produzindo academicamente. Agora que a gente está conseguindo chegar um pouco mais, mas a Jaqueline assim, é uma puta inspiração para mim e é a pessoa que está fazendo o prefácio do meu livro. Então, o CAE de 2015, quando pensou nesse tema, jamais imaginou que teria a Jaqueline Gomes de Jesus assinando esse prefácio, né? Então é uma honra, assim, viver ao mesmo tempo que ela. Neon Cunha também é uma pessoa que, assim, conheçam Neon Cunha. É uma das militantes mais importantes, acho que não só de São Paulo, não só do movimento trans, mas do movimento negro, do movimento de mulheres. É uma pessoa que, ainda bem que a gente tem a Neon viva, para ela receber homenagens como uma casa chamada Neon Cunha, né? E a gente normalmente dá as homenagens quando as pessoas não estão mais aqui, né? A Neon tem esse privilégio de estar vendo que tem uma casa de acolhida para as pessoas trans com o nome dela. E aí tem uma pessoa muito especial também, que é o Pedro Pires, que está nesse novo livrão dos perfilados, que é um psicólogo trans aqui de São Paulo, que também faz um trampo muito maravilhoso. Foi a primeira pessoa trans que eu conversei quando eu me entendi trans. Aí eu falei, Pedro, eu não quero que você me diga que eu sou trans ou não, mas eu preciso conversar. Preciso contar o que está passando aqui dentro do meu coração, da minha cabeça, porque eu estou sufocando já. E aí o Pedro ficou 2 horas ali me ouvindo. Então é uma pessoa mega importante. O Stefan Costa também, eu gosto muito dos vídeos dele e das coisas que ele posta no canal. E aí, seguindo essas pessoas, acho que você vai ver outras pessoas indicadas e a gente chega numa rede assim massa. E aí, pensando musicalmente, né, escutem Jupe do Bairro. Eu falo, você quer entender o universo trans? Escuta o disco da Jupe do Bairro. Porque Sim. ali tem uma aula, não, acho que é aula de intersecção, né? A Jupe, ela conseguiu muito bem, em poucas faixas nesse disco, chegar assim, mostrar para a cisgeneridade branca e hétero qual que é o rolê e qual que é a coisa. Linda Quebrada, né? Quem puder assistir o Bicha Travesti também, eu acho que é importante para quem é trans, mas é muito importante para quem é cis. Você pode se entender trans ou não, mas para você entender, tipo, tá, é assim que funciona, assim que eu não vou ser escroto com as pessoas. Eu acho que essas são as pessoas que eu mais assim, estou consumindo no meu dia a dia. Legal. E para a gente finalizar aqui, o que tu diria para as pessoas que estão nos assistindo agora, hoje, e que têm medo? Se for uma pessoa trans, eu digo que a gente vai sentir medo, acho que todos os dias, porque a gente sabe que quando a gente conta pro mundo que a gente é quem a gente tem muito a perder, né? É muito sobre abrir mão dos afetos e do trampo e das coisas, mas ser quem a gente é muito doido, né? Tem essa questão, rola todo esse medo, mas quando você consegue, eu acho que é um ato de coragem, sabe? Você dizer que você é trans no Brasil, no país que mais mata pessoas trans. No Brasil, que a gente vê a ministra dos Direitos Humanos dizer que rosa é de menina e azul é de menina, e ela não está falando sobre cor, ela está falando que a existência trans não vai estar bem vista no governo dela, né? Assim como a gente vê que ela tem feito, ela tem tirado a palavra LGBT e trans de vários acordos que ela assina mundo afora. Então, o fato da gente ter coragem de ser quem a gente assim, aplausos mesmo, porque é difícil demais lidar com essa generalidade, mas a gente tem que se manter firme e procurar, né, entre a gente ter esse afeto, porque se a gente não tem nossa generalidade, vamos procurar entre pessoas que nenhuma trajetória é igual, mas pelo menos a gente tem ali, tipo, putz, sei como é passar por isso, estou aqui por você. Para as pessoas cis, sem meias palavras, tomem vergonha na cara, que vocês precisam entender que vocês, para ser aliado, vocês têm que bater de frente, sabe? É ver o amiguinho ali errando o pronome, explicar para ele. Uma coisa que eu fico muito feliz, assim, na ponte no começo, demorou para algumas pessoas entenderem o pronome. Eu até entendo, né? Tipo, eu não vou falar, oi, eu sou o Caê e a partir de amanhã você me trata no masculino. Algumas pessoas têm uma dificuldade. Só que chegou um momento que eu não tinha mais força para corrigir. Aí os meus colegas cis começaram a falar, ele, Caê, porque é sobre isso, sabe? Quando qualquer só pisar meu pé para fora aqui, eu vou sofrer transfobia, que sempre me chamam no feminino. Essa semana eu vi 2 pessoas cis discutirem na minha frente se eu era homem ou não, porque a minha vizinha de frente ficava, não é ela, e a outra vizinha que eu não conheço, não é ele, eu tô falando dele, apontando para mim, ela, não é ela, minha vizinha. Aí eu olhei assim, peguei meu cachorro e fui embora, porque assim, eu não vou, sabe? 9 horas da manhã, tô passeando com meu cachorro, não quero ter esse tipo de coisa. Então, às vezes é muito difícil pra gente ter que sempre pegar essas lutas. Então, que a cisgeneridade realmente nos ajude nisso e consumam pessoas trans, né? A gente está na música, a gente está nas artes, a gente está escrevendo, a gente está fazendo vídeo, a gente está fazendo pesquisa, a gente está em todos os espaços.
espero muito que a gente chegue agora no final do ano, em dezembro, saia a lista do Spotify e eu veja várias pessoas trans na lista dos meus amigos, né? Porque eu não vi. Tinha pessoas assim que em 100 músicas mais ouvidas não tinha uma pessoa trans naquela lista e pra mim isso é muito inaceitável, sabe? A gente tem potências como a Lin, a Lineker, as Bahias, a Jupi do Bairro, Kaique Teodoro, Júpiter com Rap Plus Size, a gente tem a MC da Lacroix, a Alice Biel, não tem como a gente falar que a gente não tá produzindo, sabe? Então a gente tá aí, é só a pessoa dar uma procuradazinha, jogar tipo uma playlist trans, assim, que a gente acha que a gente já tá também fazendo isso, né? Tá difícil achar, então tá uma playlist aqui pra você falar que a gente não tá aqui. Então acho que a gente precisa realmente que a sexualidade comece a ser aliada nessa luta, senão a gente vai acabar morrendo e não vendo nenhum avanço. Tá, querido, eu queria te agradecer muito por ter topado participar. Foi uma honra dividir esse espaço aqui contigo. Toda a tua construção e tudo que tu tem a contribuir aí para a pauta. E eu sei que, né, o próximo ano vai ser difícil também, né, como foi o último, mas que a gente possa contar com essas redes de apoio e que a gente realmente, né, perceba uma mudança com relação à atuação das pessoas cis, para se aliarem a uma causa que é cada vez mais latente, né, e tão importante, né, desde tanto tempo tão importante, que realmente é cair na real de que isso é urgente, é para agora, não tem mais como esperar. Então, só queria te agradecer demais por ter participado e, sim, ó, só gratidão aí por tudo, pelo diálogo, pela troca, pela tua sinceridade, honestidade e transparência aí nesse papo comigo. A honra é minha, fico mega feliz com o convite. Agradecer também Alguém Avisa, né, por ceder esse espaço pra gente. Vou assistir as próximas lives também, então acessem também todo o conteúdo que o Noah produz, porque é um cara extremamente foda que a gente precisa também estar consumindo. Tá bom, gente? Muito obrigado aí, pessoal que está assistindo e boa noite para vocês todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.